Mas a China também disse que vai dar uma resposta conjunta e, vejam só, se unindo a Japão e Coreia do Sul às sanções aos Estados Unidos. Os países asiáticos tiveram a primeira reunião econômica em 5 anos neste fim de semana. Sobre isso, eu falo com o analista de internacional, Lorival Santana. Lorival, boa noite. Como é que esses países que a gente sabe não costumam se reunir com tanta facilidade assim, se unir numa mesma política, como é que eles se preparam juntos para enfrentar esse tarifaço de Donald Trump? Boa noite. E fundamental dizer que o anúncio não foi feito só pela China. Eu chequei nos governos do Japão e da Coreia do Sul, eles confirmaram, os 3 governos estão anunciando essa reunião que houve dos ministros do comércio dos 3 países no domingo, na qual eles decidiram coisas fundamentais. Em primeiro lugar, o que eu acho mais importante salientar é que Coreia do Sul e Japão estão se dispondo a retomar a exportação dos semicondutores sofisticados para a China. Isso é um retrocesso estratégico de grandes proporções para os Estados Unidos. Em 2022, o governo Biden aprovou uma lei que restringiu o acesso desses semicondutores, que são os ECADs, que são softwares que fabricam que montam as máquinas, desenham as máquinas, que por sua vez fabricam os semicondutores mais sofisticados de uso dual, tanto civil quanto militar. E agora esses países decidiram, e os países que têm as patentes desses semicondutores são Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão e Holanda. Japão e Coreia do Sul. Coreia do Sul sempre foi muito resistente a essa política, porque o mercado chinês é muito importante para ela. Decidiram se reintegrar com a China, importando a matéria-prima para a produção dos semicondutores e exportando os semicondutores. Eles resolveram que vão retomar as negociações para uma área de livre comércio entre os 3 países, China, Japão e Coreia do Sul, que, como você bem sabe, são históricos adversários, e essa hostilidade vinha só aumentando nos últimos tempos. Barack Obama havia conseguido desenhar uma parceria do Transpacífico que excluía a China do desenho do sistema comercial e de trocas de serviços na Ásia-Pacífico. O Donald Trump, no primeiro mandato, saiu da parceria do Transpacífico. Isso já foi uma fratura na estratégia americana chamada de pivô para a Ásia. E agora esse movimento se concretiza com a aproximação desses gigantes asiáticos com a China. Juntos eles têm 23% da população do mundo e 20% do PIB do mundo. Resolveram que vão reforçar a parceria econômica comercial abrangente, que reúne 15 países e é liderada por esses 3 países. Então, é uma resposta extremamente contundente para essa estratégia do Trump em relação às tarifas. Canadá também anunciou que, além dos 60 bilhões de dólares em tarifas de produtos de importação dos Estados Unidos, que já aplicaram como retaliação a primeira leva de tarifas, o Canadá já tem preparados outros 100 bilhões de dólares em tarifas para os Estados Unidos. A União Europeia também tem um pacote muito grande já preparado. Existe um acordo de livre comércio provisório entre Canadá e União Europeia. O Canadá e a União Europeia decidiram aprofundar essa relação. Falta a ratificação do acordo, mas a simples assinatura do acordo provisório em 2017 aumentou em 65% o comércio entre Canadá e União Europeia, e o acordo abrange, dá uma tarifa zero para 98% do comércio. O Canadá está se aproximando da União Europeia também, então é todo um movimento, né, das principais economias do mundo para mitigar essa guerra comercial lançada pelos Estados Unidos. Ou seja, Lorival, com uma canetada ele conseguiu unir adversários, como na Ásia, como você bem destacou, Coreia do Sul, Japão e China, e afastar, ou pelo menos criar um clima extremamente ruim entre aliados próximos, como o Canadá,
à União Europeia. Te pergunto se amanhã a gente pode ter alguma surpresa ou mais um adiamento e mais medidas mais aguadas, sem tanto valor assim. Será que teremos essa esperança ou não? É possível, né? Porque ele não detalhou o que vai anunciar amanhã, 5 da tarde, hora de Brasília, no Rose Garden da Casa Branca. E ele não anunciou exatamente porque está vendo a reação dos outros países, das outras grandes economias e sopesando, né, a estratégia que ele vai adotar. Os dois eixos estratégicos que até agora tinham se desenhado eram, de um lado, atacar os países que têm os maiores superávites comerciais com os Estados Unidos, ou de outro, atacar os países que têm as maiores tarifas, com as tarifas recíprocas. Ou são tarifas recíprocas ou são tarifas de 20% niveladas para todos os países e produtos. Então, ele tem essas duas estratégias montadas. Pelo que nós conhecemos do Donald Trump, ele ainda não decidiu nada e vai decidir provavelmente só às 1 minuto para as 5 da tarde, se é que vai conseguir decidir.